Bom dia, irmãos. Foi me pedido para ficar aqui em cima, né? E como a gente é visita, a gente tem que obedecer, né? De fato, é um grande prazer poder estar aqui com os irmãos em Santa Terezinha. Nós estivemos aqui, como mencionei ontem à noite, com os jovens há 7 anos atrás. O meu filho mais velho, hoje com 8, né? Ele tinha um aninho. E foi até bom porque fazia muito tempo que eu não dormia, né? Ele tinha 1 ano, então ele não dormia direito, então a gente veio para cá, ficamos na casa do Paulo e de fato foi um momento muito agradável com os irmãos aqui. E hoje retornando, já com a família, né? A Sara, minha esposa, o Pedro e a pequena Alice, e nós queremos agradecer muito a recepção dos irmãos, e em especial também do irmão Daniel, que tem nos hospedado ali na sua casa, e de fato é um prazer muito grande poder retornar aqui e contar com a confiança dos irmãos para nós podermos meditar algumas coisas sobre a palavra de Deus. E nessa manhã eu gostaria de, junto com os amados irmãos, considerarmos um texto que me trago bastante alegria e reflexão nos últimos tempos, e eu tenho apreciado muito. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Eu sei que é um capítulo bem conhecido, onde nós encontramos a igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo sendo formado pelo batismo do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. Mas o que tem me chamado muito a atenção é as consequências de Pentecostes, e principalmente a primeira atividade da igreja quando foi formada. E a partir do versículo 14, nós encontramos aquilo que a igreja se ocupou em primeiro lugar, que foi com a pregação. Nós encontramos aqui o primeiro sermão da história da igreja, a primeira pregação na igreja. A primeira atividade da igreja não foi nada relacionado com grandes celebrações. A primeira atividade da igreja, depois que ela se forma, não foi manifestação de curas miraculosas, não foi eventos grandiosos, não foi nada que muitas vezes nós buscamos hoje e as pessoas buscam, coisas grandes, Não. A primeira atividade da igreja foi pregar, anunciar a palavra de Deus. E a grande realidade é que nos nossos dias, com acesso a redes sociais, com acesso muito fácil, nós podemos ouvir muitas coisas sendo ditas, sendo mencionadas, sendo pregadas, sendo ensinadas, e todas estas coisas estão à nossa disposição. Mas quando nós olhamos para o livro de Atos e quando nós olhamos para a forma como os discípulos anunciaram a palavra de Deus, nós vamos ver que o conteúdo, a forma, como essa pregação foi exposta, foi explicada, foi anunciada, nós precisamos, como igreja, guardar e preservar e continuar pregando com a mesma fidelidade e falando dos mesmos assuntos que foram mencionados naquela ocasião. Nós vamos fazer a leitura do versículo 14 até o versículo 37, é uma leitura grande, e nós não se preocupem, nós não vamos estudar tudo, a gente só vai trazer algumas reflexões, visto que o texto é bastante grande. Mas, a partir do versículo 14, então, o apóstolo Pedro ele vai se levantar, e com ele os outros 11 apóstolos, já estavam cheios do Espírito Santo,
E para explicar o que havia acontecido, o Espírito Santo havia descido, eles haviam sido batizados e o corpo de Cristo havia sido formado, a igreja toma sua forma aqui na face da terra, e o Espírito Santo começa a manifestar-se entre aqueles irmãos de uma forma sobrenatural, inclusive com a manifestação de línguas, e aquelas pessoas, aqueles visitantes que naquele dia estavam para celebrar a festa de Pentecostes, começaram a ouvir o nome do Senhor Jesus Cristo sendo glorificado, sendo exaltado nas suas próprias línguas, e aquilo trouxe um espanto e um impacto muito grande em Jerusalém naquele dia. Eles começaram a perguntar: o que está acontecendo? E sempre existem aqueles que ficam curiosos, sempre existem aqueles que ficam querendo de fato entender o que está acontecendo, sempre existem aqueles que vão zombar, como alguns zombaram, dizendo que eles estavam bêbados. Mas o apóstolo Pedro, então, ele se levanta, e aqui ele vai começar a primeiramente explicar o que estava acontecendo, e depois ele vai expor o porquê aquilo estava acontecendo, e vai anunciar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler, versículo 14, diz o seguinte: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aqui ele vai citar agora Joel capítulo 2, e ele começa citando da seguinte forma, verso 17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E o verso 21, ele termina a citação de Joel com um texto bem conhecido: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora, a partir do versículo 22, ele vai entrar na mensagem mesmo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele dentre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E agora ele vai fazer uma citação do Salmo 16, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. E agora Pedro vai explicar o Salmo 16 que ele citou. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis.
E agora ele vai citar o Salmo 110, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Somente até aqui, e que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. É um texto que sempre me deixa bastante emocionado por causa do conteúdo dele e daquilo que Pedro quer expor àqueles judeus que naquele momento então estavam presenciando o nascimento da igreja e a primeira pregação do evangelho na era da igreja. E o que nós encontramos aqui, meus amados irmãos, e o que eu gostaria de trazer nessa manhã é algumas reflexões, alguns pensamentos com relação à pregação. E o papel central que a pregação da palavra de Deus deve ter na igreja, e também não só na igreja, mas é a pregação que Deus escolheu como um meio pelo qual as pessoas também vão crer. Deus poderia ter escolhido vários outros meios para alcançar os pecadores. Mas Deus escolheu a pregação do Evangelho, a leitura pública e a explicação pública da sua palavra, como um meio pelo qual as pessoas haverão de ouvir, haverão de desenvolver fé e haverão de colocar a sua fé no objeto sendo pregado, no assunto sendo pregado, no conteúdo da pregação. E como nós temos visto aqui, o conteúdo não é a não ser ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. A grande realidade, meus amados irmãos, é que muitas vezes nós, ouvindo alguma coisa, olhando outras pregações dos nossos dias a quem nós temos acesso, nós muitas vezes ouvimos e presenciamos, e são pregações que muitas vezes estão voltadas somente para o homem. São pregações que nós chamamos antropocêntricas, ou seja, o homem é o centro da pregação. Se prega para que ele tenha satisfação, se prega para que o homem se sinta bem, se prega para que a pessoa que está ouvindo, você adapta para que ela se sinta bem, se sinta acolhida, se sinta tocada, simplesmente nas suas emoções e nos seus sentimentos. Mas quando nós olhamos para essa primeira pregação, e se você tiver o interesse, você pode olhar cada uma das pregações escritas por Lucas no livro de Atos, e vocês vão notar que todas elas não estão preocupadas e não colocam um homem no centro, mas elas são pregações cristocêntricas, ou seja, o centro é Jesus Cristo. Ele é o assunto, ele é o conteúdo, é sobre ele que todos os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, desenvolve e expõe para os seus ouvintes. Aqui nós temos, eu gostaria de deixar isso bem claro, um modelo de como nós também devemos construir as nossas pregações, os nossos sermões, e eu sei que todos nós, de uma forma ou de outra, temos essas responsabilidades, seja publicamente, seja de casa em casa, seja com as crianças, todos nós temos a responsabilidade de também apresentarmos a palavra de Deus em algum momento. E aqui nós encontramos um bom modelo nas Escrituras para como nós devemos estar entregando a nossa mensagem, sempre voltada para a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo.
No capítulo 1, nós não lemos, eu gostaria de salientar e fazer aqui uma espécie de parênteses. Antes que essa primeira pregação ela fosse entregue, havia necessidade de alguns pré-requisitos. E eu gostaria de aconselhar os amados irmãos e aqueles que têm responsabilidade, que pregam, que assumem essa responsabilidade, tanto publicamente como de forma particular, a notarem alguns pré-requisitos para que, de fato, um sermão seja eficiente. Porque nós sabemos que o sermão de Pedro, naquele dia, levou 3.000 pessoas a Cristo. Isso pode ser chamado, de fato, de uma eficiência. Mas houve um preparo antes. E o capítulo 1 traz-nos pelo menos 5 aspectos de preparo antes que Pedro teve junto com os discípulos, antes dele trazer esse sermão. Primeira coisa que nós encontramos no capítulo 1 é que, de fato, eles foram preparados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1, no versículo 3, diz o seguinte: a estes também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo, está falando do Senhor Jesus Cristo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Entre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a sua ascensão, ou seja, o seu retorno aos céus, os discípulos tiveram o privilégio de ficarem com o Senhor Jesus Cristo em algumas ocasiões. A Bíblia narra pelo menos 11 encontros, 11 aparições do Senhor Jesus Cristo para os discípulos. E Lucas aqui nos deixa um registro bastante interessante. Ele nos diz que quando Cristo apareceu após a sua ressurreição aos seus discípulos, demonstrou com provas incontestáveis que ele estava vivo, era o mesmo Senhor Jesus Cristo, mas agora vivo, ressurreto, mas ele ocupou o seu tempo com os discípulos, ensinando a eles e falando a eles. Esses homens, eles estavam sendo preparados pelo Senhor Jesus. Estavam sendo preparados durante os 3 anos e meio em que eles caminhavam no ministério público do Senhor Jesus Cristo. E agora também, mesmo após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus continuava preparando e ensinando os seus discípulos. Se havia uma coisa que o Senhor Jesus Cristo tinha prazer, era em ensinar e preparar aqueles homens, pois ele muito bem sabia da responsabilidade que eles teriam dali para frente. Por isso ele investiu muito do seu ministério, tanto público como particular, com os seus discípulos. Eles estavam sendo preparados. E, meus amados irmãos, nós também, que temos a responsabilidade de levar a palavra, de pregar a palavra, de testemunhar do Senhor Jesus Cristo, também devemos sempre estar preparados. Sempre estarmos preparados, com a nossa mente e com o nosso coração cheios da palavra de Deus, buscando diariamente o conhecimento que vem do Senhor. Esse é um primeiro pré-requisito. Preparo. Não é chegar no púlpito ou chegar no dia, o que eu vou pregar hoje? O que eu vou falar hoje? Normalmente as pregações que de fato usadas e direcionadas pelo Senhor, muitas vezes elas nascem do nosso tempo de devocional, da nossa vida íntima com o Senhor. São aquelas que de fato são mais utilizadas por Deus. Primeira coisa, o primeiro pré-requisito antes daquela pregação grandiosa do capítulo 2 ser exposta, os discípulos eles foram ensinados, estavam sendo preparados pelo Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa, capítulo 1, versículo 4. Eles
estavam juntos. Comunhão entre eles. Comunhão. Nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo e os discípulos, eles estavam sempre juntos. Por exemplo, no dia aqui de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, caiu, desceu, segundo a promessa do Senhor Jesus Cristo, naquele cenáculo onde eles estavam, havia 120 pessoas e eles estavam juntos. Havia comunhão entre eles. Quando o apóstolo Pedro, ele se levanta para pregar, nós lemos aqui no capítulo 2, versículo 14, para explicar o que estava acontecendo, junto com ele se levantam também os 11. E isso sempre me chamou a atenção. Pedro parece que tomou a dianteira, tomou a palavra, mas os 11 se colocaram de pé do lado dele. Havia comunhão. E meus amados, como nós de fato precisamos compreender isso, uma pregação que produz resultados também vem de uma vida de comunhão, não somente com Deus, mas com a igreja. E quantas vezes nós ficamos pensando, nossa, mas as pessoas ouvem, não se convertem, não se entregam, não compreendem. Mas quantos de nós, quando o pregador está aqui na frente, você está aí levantado em oração, acompanhando a mensagem em oração, sustentando a palavra? Nós precisamos, de fato, despertar e compreender que esses fatores espirituais também são fundamentais para que, de fato, a pregação alcance o seu resultado. Terceira coisa que havia, terceiro pré-requisito antes daquela pregação de Pedro: poder espiritual. Fundamental, necessária. O momento íntimo, pessoal, em secreto com o Senhor. E se, não sei vocês, mas muitas vezes aquilo que mais tem nos faltado, pelo menos para mim, é tempo. E saímos cedo, leva o menino na escola, busca o menino na escola, leva de novo de tarde, busca de tarde, e sai do serviço, e volta, e é janta, é almoço, é isso, é aquilo, e nós estamos muitas vezes espremidos, atarefados, ocupados. Temos o desejo bom, como Marta, um bom desejo, quero servir ao Senhor, mas estamos como ela também, com a nossa mente, com o nosso coração extremamente ocupados, envolvidos com coisas necessárias, autênticas, mas que muitas vezes ocupam muito nosso tempo. E aqui nós temos, olha, oração, estavam sempre unânimes em oração. A oração, de fato, é aquilo que traz para o sermão o calor, o fogo, que promove, que incendeia, que traz as almas para o Senhor. E o que também havia entre aqueles irmãos, além de perseverarem unânimes em oração, no capítulo 1, verso 15 e 16, havia unidade entre eles. Pensavam a mesma coisa, esperavam a mesma coisa, falavam a mesma coisa. E era com esse contexto, esperando a descida do Espírito Santo, que aqueles irmãos, eles estavam, e de uma forma muito especial Pedro, estava sendo preparado para o Senhor, para o grande acontecimento de Atos capítulo 2. E quando vem o Espírito Santo, aquele mesmo Pedro que nós bem conhecemos, e como foi mencionado hoje na ceia, altivo, atirado,
muitas vezes falando sem pensar, sem refletir e sem compreender. O mesmo Pedro que alguns dias antes havia negado o Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo homem, agora preparado, em comunhão, com o poder do Espírito Santo, em oração e contando com a unidade entre os irmãos, é ele que se levanta. E isso traz uma lição muito importante para nós. Apesar das nossas falhas, dos nossos erros e de prováveis quedas que tivemos, estamos ou possamos a vir a ter, Deus ele ainda quer nos usar. E usou Pedro, naquela primeira pregação, para salvar milhares de almas naquele dia. Agora, retornando, depois de considerarmos esses pré-requisitos importantes e necessários para a pregação, quando a gente olha para a forma do sermão que Pedro traz em Atos capítulo 2, nós vamos descobrir, meus amados irmãos, que o sermão de Pedro, ele está ancorado, baseado na exposição da Bíblia, na exposição das Escrituras. Ele vai mencionar, como eu deixei claro na leitura, 3 textos do Antigo Testamento: Joel capítulo 2, Salmo 16 e Salmo 110. Além de Pedro, então, ele vai expor e explicar aquilo que estava acontecendo e as profecias que estavam sendo cumpridas diante dos olhos deles, baseado no conhecimento da palavra de Deus que eles já tinham por causa do Velho Testamento. E essa é a primeira reflexão e a primeira coisa com relação ao sermão em si que nós precisamos aprender. Toda a nossa pregação e o testemunho nosso tem que estar fundamentado na exposição, não da minha ideia, não do meu pensamento, mas na exposição pública das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus. Isso foi o que Pedro utilizou. E são várias as menções. Se você estudar os próximos pregações que nós temos aqui no livro de Atos, você vai descobrir isso, as menções de vários textos do Antigo Testamento que traziam a veracidade de que o que estavam falando, o que estavam ensinando, o que estavam expondo, esse evangelho que agora trazia salvação, já havia sido previsto, profetizado no Antigo Testamento. E os discípulos, Paulo principalmente, ele discutia nas sinagogas, mostrando, demonstrando, olha, sabe aquilo que vocês criam, aquilo que vocês decoravam quando crianças, a Torá, os mandamentos, olha, isso tudo se cumpre agora. É esse. E Pedro, então, da mesma forma, ele utiliza esses textos para mostrar que tudo aquilo que estava acontecendo diante deles já havia sido previsto na palavra de Deus. Segunda coisa que nós vemos na forma desse sermão que Pedro vai colocar e vai expor para aqueles judeus é o assunto. E como nós já temos mencionado, Pedro ele traz uma pregação ancorada na palavra de Deus, mas ele tinha um objetivo em mente muito, muito claro. A ideia de Pedro era chegar lá no versículo 36 e fazer essa declaração, esta afirmação poderosa, real, verdadeira, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes dias atrás, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse era o assunto, o objetivo, sobre tudo aquilo que Pedro falou, girava em torno de apresentar o Senhor Jesus Cristo como de fato Senhor e como de fato Cristo, o Messias, o ungido, o esperado
por Israel. E quando nós, meus amados irmãos, estivermos também com a mesma responsabilidade de apresentarmos a palavra de Deus, devemos consultar o nosso coração e examinar a nossa alma. Qual é o propósito de trazer a mensagem? Qual é o desejo? E que nós, meus amados irmãos, não façamos, como muitas vezes, infelizmente, por causa da nossa carne acontece, tornamos o púlpito o nosso pequeno castelo, quando a gente começa a atirar nas pessoas. Estamos protegidos por ele e começamos a atirar. Não. A pregação da palavra de Deus tem como propósito, assunto, objetivo, glorificar o Senhor Jesus. Glorificar o Senhor. Exaltar o seu nome. Apresentá-lo como Senhor e Cristo. E que também esta seja a nossa motivação. Pedro, ele expunha as Escrituras, ele expôs as Escrituras. Pedro abordou o assunto da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E o alvo de Pedro era atingir a mente e não somente a emoção dos seus ouvintes. Muitas vezes nós ouvimos sermões que nos emocionam, nos comovem, mas muitas vezes a gente sai e a gente se esquece. Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos são muito volúveis e não são dignos de confiança. Nós precisamos sempre buscar, ao prepararmos, ao expormos a palavra de Deus, buscar atingir não os sentimentos, mas a mente da pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. No versículo 37 nós lemos: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Compungiu-se-lhes o coração. E aqui, o coração na Bíblia é diferente do coração que nós hoje entendemos aqui. Lá no tempo do Senhor Jesus Cristo, e principalmente na cultura oriental ali, coração não está relacionado somente com emoções, como muitas vezes nós cantamos e nós achamos na nossa poesia, na nossa literatura. Não, para eles o coração representava mais. Para o judeu, o coração não falava somente de emoções e sentimentos, mas representava a vontade da pessoa. Lembra-se de Provérbios capítulo 4, versículo 23? Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o quê? O seu? Então, para o judeu, para o oriental, o coração é a fonte de onde procedem as coisas. Então, não é somente a ideia de emoção que Pedro está falando aqui e que Lucas narra. O coração deles foi compungido, ou seja, a mente deles, o racional deles também foi atingido. E a palavra compungiu-se-lhes aqui está relacionada a uma faca que penetra de forma aguda e dolorosa. Que machuca. Eles, além de sentirem, suas mentes e os seus raciocínios foram atingidos pela pregação. Pedro falou: sabe aquele Cristo que 40 dias atrás vocês crucificaram? Era Ele que vocês esperavam, e vocês mataram Ele. E isso foi como uma faca que penetrou o coração deles. Matamos o Messias. Esperávamos por Ele, desejávamos Ele, ou pelo menos compreendiam que Ele viria. E nós o matamos, por isso Lucas fala, e o coração dele foi compungiu-se-lhes o coração. E eles perguntam: que faremos, irmãos? Matamos o Messias.
matamos o Cristo. Eles entenderam, eles compreenderam a mensagem. A mensagem atingiu o alvo, atingiu o coração, o raciocínio deles, a vontade deles. E por isso produziu essa resposta ao Evangelho. E quando nós pregamos, a pregação de Pedro tinha um propósito, que era exatamente esse, de persuadir, mudar o pensamento das pessoas. Alguém disse que a pregação é uma batalha pela mente, é uma luta do convencimento. E é por isso que nós, meus amados irmãos, precisamos estar preparados, prontos, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, para podermos expormos a verdade de Deus. De vez em quando também eu trabalho com as crianças, e os irmãos e irmãs que trabalham com as crianças sabem que se tem pergunta difícil, vem delas. Elas têm algumas perguntas que são difíceis. E eu aprendi muito isso, trabalhando com elas. Muitas vezes a gente acha que trabalhar com criança abre um livro, conta uma historinha, pega lá um material e põe as desenhar e colorir. Não é isso. Da mesma forma como aqui e lá, os irmãos e irmãs envolvidos têm que estar muito bem preparados, no espírito, para poder expor e batalhar pela mente delas. Porque nós podemos achar, trazendo elas à igreja, e elas ficam ali 1 hora no máximo, ouvindo de manhã, domingo de manhã, domingo à noite e pronto. E elas passam todo o resto da semana sendo bombardeadas pela televisão, pelo celular e pela escola. E achamos que isso aqui é suficiente para elas. Não. Precisamos também batalhar, estarmos preparados. E o apóstolo Pedro, essa batalha pela mente e pelos corações naquele dia, com a ajuda do Espírito Santo e com a palavra de Deus, produziu o efeito, produziu o resultado. Não dá tempo de nós considerarmos isso, mas você depois pode ver os verbos que são utilizados como sinônimos que estão relacionados à pregação da palavra de Deus. Você vai encontrar a palavra disputar, você vai encontrar dialogar, você vai encontrar argumentar. Todas essas expressões são apresentadas aqui no livro de Atos, ou seja, a pregação era de fato essa luta, para que aqueles que estão ouvindo possam compreender e possam assimilar a realidade da palavra de Deus. O sermão, primeira coisa, é uma exposição das Escrituras. Segundo, o assunto deve girar em torno da pessoa bendita de Deus, do Senhor Jesus Cristo, para a sua glória. Terceiro, o alvo, atingir a mente e não somente as emoções do ouvinte. Quarto, o propósito é persuadir, mudar o pensamento das pessoas, batalhar pela mente daqueles que estão ouvindo. E de fato, como resultado naquele dia, 3.000 almas foram salvas. Eis um sermão que nós devíamos aprender com ele e buscarmos imitar também quando nós estivermos preparando para apresentar a palavra do Senhor. Agora, o sermão em si, nós podemos com muita facilidade ver aqui 3 divisões no sermão do apóstolo Pedro. Do versículo 14 ao versículo 21, nós temos a introdução. Pedro vai explicar Pentecostes. Primeira coisa que Pedro se ocupa, na introdução do seu sermão, é explicar o que estava acontecendo. Do versículo 22 ao versículo 35, Pedro vai então trazer o tema do seu sermão, a exaltação do Senhor Jesus Cristo. O central, a ideia central do seu sermão, o tema,
era a exaltação de Cristo. E por último, no finalizar o seu sermão, versículo 36, nós encontramos a aplicação do sermão. Ou seja, a exortação que Pedro faz aos ouvintes. Então nós temos a explicação de Pentecostes na introdução, a exaltação de Cristo no tema e a exortação aos ouvintes, que é a parte da aplicação. E toda vez que é uma dica, uma sugestão que nós também estivermos da mesma forma preparando-nos para expor a palavra de Deus, devemos aprender isso. Devemos seguir a mesma ideia, aquilo que foi deixado como modelo para nós. Introdução, o tema, e sempre não nos esqueçamos da aplicação, trazer para aquele que está ouvindo a palavra de Deus, qual é a conclusão, qual era o objetivo, aquilo que deveria todos saírem daqui entendendo e compreendendo. E nós encontramos tudo isso na mensagem do apóstolo Pedro. Eu não sei até que horas que eu posso ir, são 11h25. Até que horas que eu posso ir? Se deixar, a gente prega o sermão inteiro, não tem problema não. Na introdução que o apóstolo Pedro traz aqui, Pedro ele vai explicar aqueles acontecimentos sobrenaturais que o povo estava presenciando. O Espírito Santo havia descido, o Espírito Santo agora estava habitando aqui. Isso não significa que no Antigo Testamento o Espírito Santo não agia, eu creio que os irmãos têm esse conhecimento, mas agora de uma forma nova, diferente, o Espírito Santo agora habita a igreja, coisa que não havia no Antigo Testamento, e agora ele habita a igreja. E como manifestação da habitação do Espírito Santo, pelo menos durante algum tempo, havia estas manifestações sobrenaturais, especiais do Espírito Santo, e dentre todas essas manifestações, havia então o falar em línguas. Era um dom, uma capacidade sobrenatural que o Espírito Santo trouxe para alguns, não todos, mas para alguns, de poderem falar em línguas. E o povo, como disse, ficou perplexo e atônito. E Pedro vai começar a explicar o que estava acontecendo ali. E Pedro então se levanta, no versículo 14, e vai chamar a atenção daqueles que estavam ali, e vai então começar a explicar, olha, o que estão acontecendo. E como eu disse, ele vai citar a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. E qual era a explicação que Pedro traz sobre Pentecostes? O que estava acontecendo ali naquele dia em Jerusalém? E Pedro começa no versículo 17 da seguinte forma, citando Joel capítulo 2, e acontecerá nos últimos dias. Guarda esta expressão, últimos dias. Quem gosta de estudar a escatologia, a doutrina das últimas coisas, é uma expressão muito importante. Últimos dias. Para o judeu, e você vai encontrar vários textos no Antigo Testamento que fazem menção aos últimos dias. Não dá tempo da gente ver, mas você pode anotar aí Isaías capítulo 2, Malaquias capítulo 4, e você vai encontrar esta expressão últimos dias, ou seja, era uma expressão bem conhecida para aqueles ouvintes de Pedro. O que são esses últimos dias que Pedro faz referência aqui? Joel fez referência lá e agora Pedro faz referência aqui. Últimos dias é um termo técnico, como arrebatamento, que indica um acontecimento futuro. Últimos dias, da mesma forma, não está falando de últimos dias, ou seja, últimas semanas, entende? Últimas horas. É um termo técnico que abrange um período. E que período é esse? Talvez a melhor explicação é a explicação que o escritor aos Hebreus traz no capítulo 1 e versículo 2 da sua carta. Havendo Deus outrora
falado de várias formas e de várias maneiras aos pais pelos profetas. Nos últimos, nos falou através do Filho, do Senhor Jesus Cristo. Últimos dias é o período messiânico. É o período que abrange a manifestação pública do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os últimos dias começaram quando ele veio a esse mundo. E os últimos dias terminarão quando ele retornar a esse mundo no milênio. Então, últimos dias compreendem toda essa ideia. Começou lá com Cristo, quando ele veio a esse mundo. A era messiânica, a era do Messias, deu-se início ali. E vai terminar no seu retorno, lá no final, na consumação de todas as coisas, no final do milênio. Então, últimos dias significa isso. Todo esse período messiânico. É interessante que a expressão últimos dias, para o judeu, até aquele momento, tinha uma conotação muito diferente da expressão que últimos dias tem para nós hoje como igreja. Se você ler as profecias do Antigo Testamento, o que eu acabei de mencionar, Isaías 2 e Malaquias capítulo 4, últimos dias lá estão relacionados com um reavivamento de Israel, com um momento onde Israel, de fato, verá o seu Messias e será restaurado, serão salvos, serão abençoados. E últimos dias, para eles, tinha essa ideia de renovação, de restauração, por causa da presença do Messias entre eles. E é por isso que os discípulos do Senhor Jesus Cristo não entenderam o significado e a importância da sua primeira vinda. Era algo oculto para eles. Várias vezes os evangelistas dizem isso. Eles não entendiam, eles não compreendiam que Cristo primeiro precisava vir e morrer para lançar as bases do seu reino futuro. Não havia como ele reinar sem primeiro que a base de relacionamento com Deus fosse estabelecida, que é a morte de Cristo, é o perdão de pecados. Deus não se relaciona com pecadores, por isso primeiro ele vem para trazer a base, trazer o perdão, trazer a justificação, para então futuramente ele poder se relacionar de forma correta, tendo como fundamento a morte do seu filho. E por isso os judeus eles ficaram esperando, os próprios discípulos esperavam o Messias Salvador, não no sentido espiritual, mas político, militar, sobre todo o domínio das demais nações que sempre, pelo menos depois do exílio, tiveram sobre os judeus. Mas aqui, era isso que eles esperavam, os últimos dias significavam isso para eles. Para a igreja, para nós, o apóstolo Paulo nos diz que os últimos dias serão dias de apostasia. Então, para os judeus, os últimos dias representam reavivamento. Para nós, na linguagem do apóstolo Paulo, na linguagem de João na sua carta, é o dia do anticristo, né? É o dia de apostasia, de dias maus. Então, há essa conotação também para nós. Agora, Pedro ele mostra que um dos sinais profetizados no Antigo Testamento de que a era messiânica havia começado, é que na era messiânica, nos últimos dias, o que aconteceria? Uma das coisas que aconteceria, o derramamento do Espírito Santo, que é o que ele cita na profecia de Joel, capítulo 2 aqui. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, um dos sinais que indicaria, além da presença do Messias aqui, mas um dos sinais que indicariam que eles estavam na era messiânica, seria o derramamento do Espírito Santo. E o Pedro então está explicando, sabe o que vocês estão vendo aqui, judeus? Um dos sinais de que os últimos dias começaram. O que vocês estão vendo aqui é o que foi profetizado lá para o Joel, o derramamento do Espírito Santo. Então veja como Pedro, usando a palavra de Deus, começa a mostrar para aquelas pessoas que estavam ouvindo, olha aqui, vocês estão vendo o que está acontecendo? Vocês já sabem disso. Vocês já ouviram isso. Aqui é um sinal espiritual
sobrenatural de uma profecia sendo cumprida diante de vocês, e vocês não estão entendendo. É isso que está acontecendo aqui. Ou pelo menos parte de uma profecia que estava se cumprindo diante deles. E sem entrar nos detalhes restantes da profecia, que ainda são futuros, Pedro, levado pelo Espírito Santo, ele tinha como mostrar para eles: olha, os tempos messiânicos chegaram, um dos sinais do tempo do Messias, dos últimos dias, estão acontecendo diante dos vossos olhos, o Espírito Santo desceu, está sendo derramado aqui agora. Ou seja, Pedro falava que, olha, as coisas estão caminhando, os planos de Deus estão acontecendo. Mas eu creio que Pedro, com toda essa citação do Antigo Testamento, de Joel capítulo 2, ele queria chegar no versículo 21. Porque o versículo 21, ele cita Joel, e lá está escrito da mesma forma: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Um outro sinal da era messiânica dos últimos dias, e é um sinal bendito e glorioso, é que haverá salvação. A salvação estaria disponível a quem? Aqueles que invocarem o nome do Senhor. Esse também era uma marca da era messiânica, da era do Messias na face da terra, dos últimos dias. Salvação. Salvação. E Pedro, com muita habilidade, ele, de fato, levado pelo Espírito Santo, ele chega a esse ponto: olha, o Messias veio, os últimos dias estão acontecendo diante de vocês, o derramamento do Espírito Santo é sinal, e uma das outras coisas que marcam isso é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu vejo aqui Pedro usa essa parte como o gancho para agora introduzir o tema da sua mensagem, Jesus Cristo. Porque eles poderiam pensar: quem é esse Senhor que eu devo invocar? Essa era a pergunta que Pedro queria levá-los a entender e a fazer. Quem era esse Senhor que eu preciso invocar para ser salvo? E agora ele começa, no versículo 22, ao tema da sua mensagem: varões israelitas, atendei a estas palavras. Quem era o Senhor que eles deveriam invocar para serem salvos? Jesus, o Nazareno. E aqui Pedro vai apresentar para nós um pequeno resumo da vida, aliás, do ministério do Senhor Jesus Cristo. Verso 22, ele fala da sua vida, verso 23 da sua morte, verso 24 a 32 da sua ressurreição, verso 33 da sua exaltação, verso 34 e 35 do seu retorno. Então Pedro ele vai resumir o ministério do Senhor Jesus Cristo aqui para eles. E eu quero ficar somente até aqui o versículo 22. O Senhor que eles deveriam invocar para serem salvos não era ninguém menos que Jesus. Agora me fascina como Pedro qualifica Jesus aqui. Ele não diz que é o Senhor Jesus, isso ele diz no final do sermão. Ele já não apresenta aqui Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, isso ele vai demonstrar no decorrer do sermão, mas ele começa apresentando Jesus, o Nazareno. E meus amados, aqui Pedro estava falando com um povo que há 50 dias atrás tinham crucificado Jesus, o Nazareno. Há menos de 2 meses, eles haviam matado e gritado: crucifica-o, crucifica-o.
E esse mesmo povo são agora os ouvintes do Evangelho. E Pedro fala: sabe quem é o Senhor que vocês devem buscar? Jesus, o Nazareno. E meus amados, quando a gente olha para as demais pregações de Pedro no livro de Atos, esse era o título que ele mais usa a respeito do Senhor Jesus. Você pode anotar e conferir. Capítulo 3, versículo 6, capítulo 4, versículo 10 e capítulo 10, versículo 38. É desta forma que Pedro sempre inicia a exposição da pessoa de Cristo. Jesus, o Nazareno. E por que Pedro faz isso? Porque eu creio que não há título que possa acompanhar o nome do Senhor Jesus Cristo que traz à tona a realidade e revela de uma forma muito clara a humanidade e a humildade de Jesus. Associar Cristo, associar o Messias com Nazaré, revelava a plena humanidade e humildade do Messias. Lembram-se quando André foi falar com Natanael, que estava lá debaixo da árvore? Olha, encontramos quem? O Messias. E ele pergunta: quem? Veio lá de Nazaré. E o que Natanael respondeu? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele era, como diz o escritor Marcos, o carpinteiro de Nazaré. Quando ele manifesta-se publicamente, e as pessoas olhavam para ele, e ele fazendo aquelas afirmações, eles podiam dizer: mas aquele não é o filho de José, o carpinteiro? Ele era o carpinteiro de Nazaré. Pedro queria mostrar de uma forma muito clara: sabe quem é o Senhor que salva? É o carpinteiro de Nazaré. É aquele Jesus que esteve entre vocês, na sua humanidade, na sua humildade. E, meus amados, sabe, isso é tão interessante, a questão de Nazaré, que se você olhar para alguns textos aqui no livro de Atos mesmo, você vai descobrir que os inimigos do Evangelho se referiam aos cristãos, sabe como? A seita do Nazareno, de forma pejorativa. Você pode ler isso em Atos capítulo 24, versículo 5, e em Atos capítulo 26, versículo 9. Era a seita do Nazareno. Ou seja, os seguidores do Nazareno. E isso eles diziam de uma forma pejorativa, para humilhar os cristãos. E Pedro, pelo contrário, ele não se envergonhava, mas ele abraçava: é Jesus o Nazareno. Sua humanidade e a sua humildade. E Pedro ele vai apresentar aí no versículo 22 que aquele Jesus, o Nazareno, era varão aprovado por Deus. Sabe aquele carpinteiro? Sabe aquele homem que esteve entre vocês? Era varão aprovado por Deus. Aquele que foi rejeitado pelos homens, mas Deus publicamente o endossou, o aprovou. A palavra aprovado significa Deus ele exibiu, Deus ele demonstrou, Deus ele evidenciou que aquele Cristo era, de fato, que Jesus o Nazareno era o Filho
de Deus. E como Deus fez isso? Como Deus deixou claro, deixou público, deixou explícito que aquele Jesus de Nazaré era varão aprovado por Deus. Primeiramente, através dos seus milagres. E aqui está escrito: diante de vós com milagres, prodígios e sinais. São 3 palavras diferentes, mas em certo aspecto sinônimos. Estão falando das manifestações sobrenaturais realizadas pelo Senhor Jesus Cristo, que Deus realizou através do Senhor Jesus Cristo. Milagres está referindo à natureza dos feitos de Cristo, eram sobrenaturais. Prodígios está se referindo às maravilhas de Cristo, ninguém fez o que ele fez. E sinais, muito usado no Evangelho de João a respeito dos milagres, falam da intenção e do propósito dos feitos do Senhor Jesus Cristo. Os milagres dele nunca foram para saciar curiosidade, para atrair pessoas, mas sempre eram sinais que apontavam para alguma realidade espiritual. E é isso que João deixa claro na sua palavra. Tudo isso, Pedro fala, foi testemunhado por vocês. Ele fez isso diante de vocês. Vocês viram esses milagres na cidade de vocês, diante de vocês, aqui em Jerusalém. Deus estava endossando a realidade de que o Cristo estava entre eles. E tudo isso Cristo fez, como diz o final do versículo 22, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. E aqui nós encontramos a completa submissão do Senhor Jesus Cristo à vontade do seu Pai. Vou terminar por aqui. E eu gostaria, quem sabe, você sinta o desejo de continuar aqui o sermão de Pedro. E Pedro, verso 23, vai falar da morte do Senhor Jesus Cristo. Pedro depois vai destacar 8 versículos, do versículo 24 a 32, para falar da ressurreição de Cristo, assunto que muitas vezes nós esquecemos de falar, de pregar aqui. Como a ressurreição de Cristo, ela é pilar para a nossa fé. Como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, se ele não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens. Pois ele vai falar da exaltação de Cristo e vai falar do retorno dele em glória. Olhando para esse sermão, meus amados, que nós possamos ter um pequeno vislumbre e um pequeno incentivo de como nós também devemos estar prontos e como nós podemos usar aquilo que Pedro fez no início da igreja, buscar apresentar a palavra de Deus como ela é, no poder do Espírito Santo. E qual foi o resultado? Almas foram salvas. E quem sabe é o que está faltando para mim hoje. Buscar a simplicidade da palavra de Deus, apresentá-la como Deus espera que eu faça, como Ele deixou como modelo para que eu possa fazer. E que possa, com isso, Ele ser glorificado, Ele ser honrado, e o resultado venha para a honra e a glória dEle. Que o Senhor me ajude e que o Senhor nos ajude a, de fato, buscarmos viver para a honra e a glória dEle. Que Deus abençoe. De novo, muito, muito obrigado. Depois do almoço, se Deus permitir, a gente está retornando para Uberaba. Amanhã cedo a gente tem que voltar já para o serviço. Então, que Deus possa os abençoar e lembra de nós também ali em Uberaba. Que Deus nos guarde, nos proteja, nos abençoe. Amém.